Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para bater papo sobre mais uma leitura. Foi a minha última leitura do mês de janeiro e ela faz parte daqueles livros que vocês me ajudaram a escolher, do 1001 livros para ler antes de morrer. Ano passado nós fizemos vários vídeos, uma sequência de vídeos sobre os livros que eu já tinha lido, do 1001 livros para ler antes de morrer. E no final a gente fez um vídeo sobre as leituras que eu ainda gostaria de fazer, que estão dentro desse 1001 livros para ler antes de morrer. Eu selecionei 20, vocês tiraram 10 para eu ler agora ao longo de 2023. E eu já consegui fazer duas leituras. A primeira, que foi a minha primeira leitura do ano, que foi O Nome da Rosa, já tem resenha aqui no canal. E consegui fazer uma outra leitura, que foi o Razão e Sensibilidade, que vocês também escolheram, da Jane Austen, que também está lá naquela seleção do 1001 livros. E foi a última leitura que eu fiz em janeiro, eu terminei ela bem no finalzinho do mês mesmo. Foi a minha quinta leitura da Jane Austen. Eu já li da Jane Austen Orgulho e Preconceito, já li A Abadia de Northanger, já li Emma, já li Persuasão, que até agora continua com o posto de meu favorito da Jane Austen. Eu estou com esse projeto de ler todos os livros da Jane Austen que eu tiver aqui, que eu consegui botar minhas mãos. E agora foi a vez de Razão e Sensibilidade. Essa ediçãozinha aqui é diferente porque é uma edição da Word Cloud Classics em inglês, Sense and Sensibility. E eu gosto, alguns livros, quando eu tenho a possibilidade, eu gosto de ler no idioma original, porque existe uma diferença. Por melhor que seja a tradução, nunca é a mesma coisa do que você ler um livro no idioma original, né? Sempre tem algumas nuances, algumas insinuações, jogo de palavras, que quando você traduz elas não ficam a mesma coisa. E a Jane Austen tem um jeito muito peculiar, muito próprio dela de escrever. Eu acho muito interessante ler Jane Austen e ler Charles Dickens no original, apesar de Dickens ser uma leitura mais trabalhosa, mas ainda assim vale muito a pena. Bom, então vamos falar aqui do nosso livro, né? Quem é que não conhece Jane Austen, né? Jane Austen nasceu em 1775 na Inglaterra, autora que fez um marco, né, na história do romance regencial, né, do romance de época, nessa linha de narrativa de romance que fala sobre costumes, sobre sociedade. Ela é bem característica da Jane Austen, esse tipo de narrativa, e aqui o Razão e Sensibilidade não vai fugir dessa linha. Parece que esse foi o primeiro romance realmente publicado da autora. Ela já começou a escrever vários livros ao mesmo tempo, desde novinha, e parece que aos 20 anos aí ela começou a produzir assim, vários romances em série, mas o primeiro mesmo que saiu publicado foi Razão e Sensibilidade. A gente vai encontrar aqui a história que vai girar principalmente em torno de duas protagonistas, que são duas irmãs, que é a Elinor, que tem 20 e poucos anos, e a Marianne, que tem 17 anos. Elas são filhas, junto com a Margaret, que é novinha, tem 12, 13 anos, elas são filhas do senhor Henry Dashwood. E quando a história começa, o seu Henry Dashwood está assim, nas últimas, assim, no leito assim, da morte, e ele tem um filho de um primeiro casamento, um filho homem, né, do primeiro casamento, e pelas leis daquela época, todas as propriedades, todos os bens ficariam para esse filho homem. E ele está no leito da morte, ele chama esse filho que não mora com eles e pede para quando ele falecer, ele cuidar, apesar de tudo ficar nas mãos dele, todos os bens, para ele não desamparar, para ele cuidar das irmãs dele, das 3 irmãs e da esposa dele atual, né? Só que esse filho dele, o John, é uma pessoa assim, né, interesseira, snob, materialista. E aí quando o pai morre, ele, para não dizer que não fez nada, dá um valor, uma quantia para elas anualmente, né, um valor como se fosse uma pensão, mas uma pensão muito baixa, né? E para culminar, logo que o pai morre, ele, a esposa e os 2 filhos pequenos se mudam já, não esperam nem o defunto esfriar, já se mudam logo para a propriedade da família, né? E a mãe e as meninas, né,
começam a viver ali como se fossem hóspedes, tanto ele quanto a esposa dele olham para elas de cima para baixo, como se estivessem fazendo um favor, e elas ficam incomodadas com essa situação, começam a procurar um lugar para se mudar, só que elas não têm muito dinheiro, até que um primo que mora em outro distrito, né, em Devonshire, fica sabendo da situação delas, oferece uma propriedade, um chalé que ele tem, né, que chama de cottage, oferece um chalé, fala, olha, não é grande, não é uma coisa como você está acostumada, mas dá para acomodar vocês de uma forma confortável, vocês e suas filhas. E aí a Mrs. Dashwood, com as 3 filhas, se mudam para esse lugar. Antes deles se mudarem para esse lugar, o irmão da esposa, né, o cunhado do irmão delas, né, o irmão da esposa, do John Dashwood, ele vem fazer uma visita, conhecer a propriedade, e esse é o Edward Ferrars. E esse Edward, ele começa uma amizade com a Eleanor, a filha mais velha, e eles assim se dão muito bem, eles se identificam muito um com o outro. E a irmã já fica desesperada, a irmã dele, desesperada para que elas saiam logo da casa, que elas deixem logo a casa, porque ela não quer que o Edward se interesse pela Eleanor, porque a Eleanor é pobre, ela quer que o irmão case com alguém de condições financeiras, com um herdeiro, alguém com um bom dote, e não quer ele com intimidade com a Eleanor. Então ainda mais ela faz pressão para elas saírem logo da casa, da propriedade, né? E aí elas vão embora, né? A Eleanor fica triste de deixar o Edward lá, mas tudo bem. E aí vão morar nesse cottage. O primo que é o dono da propriedade principal, que também se chama John Middleton, trata elas muito bem, é um cara super sociável, que gosta de estar sempre com gente por perto, sempre oferecendo festas, jantares, está sempre na casa delas, aí quer que elas estejam sempre na casa dele. Só que a esposa dele também é uma outra snob, né? Mas ela, apesar de ser snob, a esposa dele gosta de ter gente para receber em casa, para mostrar tudo que ela tem de bonito e de bom. E nessa afã, né, de festas, de encontros e reuniões, elas conhecem um amigo desse John Middleton, né, do primo, que é o Coronel Brandon. E esse Coronel Brandon bate o olho na Mary Ann, a filha do meio, e já fica apaixonado por ela. Só que ele é bem mais velho, ele tem 30 e muitos anos, a Mary Ann não se interessa por ele. E o que acontece? A Mary Ann gosta muito de passear pelos campos, sair andando, e um dia nessas caminhadas ela cai, machuca o tornozelo, não consegue andar, e vem um cavaleiro, né, num cavalo, e para perto dela, e ajuda ela, e carrega ela até a casa dela, e ela fica apaixonada por essa pessoa, que é também outro John Willoughby. Vamos olhar aqui o nome do rapaz aqui. Willoughby. Então ela fica apaixonada por esse Willoughby, e os dois assim têm muitas coisas em comum que eles vão descobrindo ao longo, que a gente vai descobrindo ao longo da trama. Então é essa história, é esse o enredo, né? É essa situação, a Eleanor apaixonada pelo Edward, a Mary Ann apaixonada pelo Willoughby, mas as duas sem um dote, sem condições financeiras, sem nada a oferecer realmente em troca por um bom casamento, né? E o resto da família assim, muito snob. E aí a história vai desenrolar, né, ao longo dessas condições, né? E o que a gente tem aqui, né, em termos de narrativa? A narrativa vai ser bem estilo Jane Austen, né? Você já no primeiro capítulo você já percebe que é uma história da Jane Austen, com aquele inglês muito cheio de adjetivos, tudo muito bem discriminado, tudo muito bem explicado em detalhes, aquela construção textual muito perfeita, né? E a Jane Austen gosta muito de fazer o leitor ter realmente uma noção do que é o ambiente, a descrição física dos lugares, seja do campo, seja da casa, seja dos itens que tem dentro da casa. Como ela gosta de descrever muito bem os personagens, o leitor não precisa trabalhar esse lado, deixa eu tentar descobrir a personalidade desse protagonista, não. Já fica muito claro, né? O título do livro é Razão e Sensibilidade, e a gente desde o início percebe que a Eleanor que está representando a razão e a Mary Ann é a sensibilidade, né? E a história toda, né, vai haver um paralelo, não
diria um confronto dessas duas características, mas vai ocorrer assim, uma comparação assim, paralela das duas coisas. Por quê? Porque a Jane Austen ela vai colocar praticamente a Marianne e a Elinor enfrentando a mesma situação emocional, a mesma situação romântica, vai ter o mesmo drama social que as duas vão estar enfrentando, só que cada uma, de acordo com as suas características, vai reagir, agir, pensar, sentir. O sentimento é o mesmo, mas elas vão agir e reagir a situações de forma diferente, né? Os comportamentos vão ser bem diferentes. A gente vê aqui muita presença feminina nessa história, né? Uma característica assim, dessa história em particular da Jane Austen é que praticamente todo mundo que realmente tem um papel, desenvolve um papel importante nessa história é uma mulher, né? A gente vai ter muito a presença da maternidade, da importância da maternidade, né? Os chefes de família aqui são mulheres. No caso das 3 meninas, o pai morreu, então a Mrs. Dashwood é responsável pelas 3. Na casa dos Ferrers, né? Que é o Edward Ferrers, a irmã dele, né? E que é casada com John Dashwood. O pai também já faleceu, então a Mrs. Ferrers, todo mundo tem medo dela, da mãe do Edward, né? E quem mais? A Mrs. Jennings, que é a mãe da esposa do John Middleton, que é o primo delas, né? Que cedeu o chalé para elas morarem. A esposa dele tem uma mãe, a Mrs. Jennings também, que é uma viúva também, que vai fazer um papel muito importante ao longo de toda a história. Então a gente vai ter várias personagens femininas com características bem próprias sendo trabalhadas bastante nessa história. E esse lado da maternidade vai falar muito como cada uma reage em relação a esse papel que tem em sua vida, né? Desde aquelas que já têm filhos adultos até aquelas que estão grávidas para dar à luz. A gente vai acompanhar isso ao longo da trama, essa característica, essa presença feminina bem marcante, né, na história. O que mais que a gente tem para falar aqui? Vamos ver aqui. A narrativa, é importante falar, ela é em terceira pessoa, mas correndo muito paralelamente ao que está muito próximo ao que está acontecendo com a Elinor, né? Que é a filha mais velha, a Dashwood mais velha, né? Então é uma narrativa em terceira pessoa na maioria do tempo, mas sempre com a presença da Elinor nas cenas que estão acontecendo, né? E o que a gente vai ver aqui em relação à personalidade da Elinor é que ela é aquela que tem mais maturidade, aquela que sofre calada, aquela que não foca naquilo que ela está sentindo, mas ela analisa as situações para ver como é que aquilo que está acontecendo com ela vai atingir as outras pessoas, principalmente aqueles mais próximos, como a mãe, as irmãs. Enquanto a Marianne, que também é uma mulher, né, está se tornando uma mulher inteligente, é uma mulher que tem um bom coração, uma jovem com um bom coração, mas você vê nela que ela já não tem essa preocupação. Ela está preocupada com os sentimentos dela, com as opiniões dela, com a vida dela. Tipo assim, ela não se importa, ela não está se importando com convenções, ela não está se importando com o que ela vai fazer vai afetar a vida dos outros. E quando ela está sentindo alguma coisa, aquilo ali é o foco da vida dela. Ela não está prestando atenção ao que está acontecendo ao seu redor, só com aquilo que está acontecendo com ela, o que ela está sentindo, né? A gente vai ter aqui uma história que, diferentemente de algumas outras da Jane Austen, vai ter um ritmo sempre constante de acontecimentos. Porque tem história da Jane Austen que começa num ritmo mais lento, que a história vai se desenvolvendo, a história vai crescendo. Aqui, desde o início, as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, as situações estão mudando. Então isso prende muito o leitor na narrativa, né? Já começa assim com o pai delas morrendo e o irmão entrando na casa, e elas tendo que procurar um lugar, e elas chegando no outro lugar, e elas conhecendo novas pessoas,
e elas se apaixonando, e as coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Então, apesar de não ser uma história curta, parece um livro curto, mas na verdade ele não é, é uma narrativa até bastante longa, ela está sempre te prendendo, porque você está sempre acompanhando aquele fluxo intenso de acontecimentos, né? A Jane Austen é muito boa nisso, né? Uma coisa interessante aqui é que eu gosto, é interessante não só aqui, mas qualquer romance da Jane Austen, que ela é muito realista, ela tem muito pé no chão, talvez pela própria história de vida dela, ela passou por dificuldades também, quando o pai dela morreu, ela teve que depender da ajuda do irmão, que se chamava Edward, e depois ela foi crescendo, se desenvolvendo profissionalmente, mas muito a custo do esforço próprio, né? Ela é muito realista nos romances dela, você não vai ver situações que não poderiam não ter acontecido na vida real, né? As pessoas, os personagens, ele tem reações muito próprias, muito próximas ao que seria na vida real. Ela não elude, né? Vamos dizer assim, ninguém aqui é iludido, não tem um cara perfeito, não tem a mocinha perfeita, não. Todos têm qualidades e defeitos, e como ela fala muito aqui através do que a Elinor está pensando, Elinor é uma mulher inteligente, é uma mulher pragmática, ela é uma pessoa prática, apesar dela ter o lado romântico dela também, e é muito inteligente. Quando alguém está conversando com a Elinor, ela está sempre vendo, analisando a situação, além daquilo que a pessoa está falando, aquilo que a pessoa está fazendo. Ela está vendo as segundas intenções por trás daquela situação, ela está vendo o que aquela situação ali pode levar no futuro, qual o perigo daquela situação, o que aquela situação está influenciando nos conceitos que as outras pessoas estão fazendo dela, das irmãs dela, da família dela. Então é muito legal você ver como é que a Elinor ela trabalha, ela é atenta, ela é perspicaz para perceber a situação que está acontecendo, né? Enquanto a Marianne, apesar de ser inteligente, ela é o oposto, ela se deixa levar, ela vai aproveitando a vida, ela vai aproveitando o momento, e ela vai, né? Talvez por isso, não estando preparada para as coisas, para as situações que a vida vai trazendo para ela. O que mais que a gente tem para falar aqui? Esse aqui, gente, foi, na verdade, o segundo romance que eu gostei mais da Jane Austen. Meu favorito é o Persuasão. Eu gostei muito daquela história, daquele romance. Mas esse aqui ficou em um lugar bem próximo, foi em segundo lugar bem próximo, porque eu achei ele com um ritmo bem legal para a história, né? E o que me incomoda, né? Assim, isso aqui, gente, a narrativa é 5 estrelas. Isso aí, para mim, sem dúvida nenhuma, apesar do estilo da Jane Austen não ser o meu estilo favorito de narrativa, mas é um estilo que, apesar de eu não ser, né, especialista em literatura, eu diria que é um estilo que é tecnicamente perfeito, né, para descrever a situação daquela época, para desenvolver o tema da época. Essa narrativa dela é muito boa. Mas o que acontece aqui? A Jane Austen passa muito tempo desenvolvendo os pensamentos dos personagens, então a gente sabe nos mínimos detalhes, e várias vezes ela volta àquela mesma situação. Não, porque ele está pensando isso e aquilo, que a Elinor está pensando, está sentindo isso, e que o fulano está sentindo isso, que ele vai agir dessa forma. Então a gente sofre as angústias dos protagonistas, a gente sofre com o personagem, a gente vivencia aquilo, e a gente cria as expectativas que o personagem cria, que é um crescendo até, né, o clímax do livro, até uma conclusão da história. E a Jane Austen, ela tem mania de fazer isso. Ela, na hora da conclusão, ela desenvolve nos mínimos detalhes os sentimentos, aquela coisa. Mas na hora da conclusão, da gente ver acontecer aquilo que o protagonista está esperando e você está esperando junto com ele, ela passa por aquilo ali praticamente batido, né? Você quer que a fulana fique com o ciclano. E aí ela vai criando aquele clima o livro inteiro, as expectativas, as esperanças, as desesperanças. Aí na hora que a fulana fica com o ciclano, ela pula, ela não desenvolve essa parte da história. Ela pula essa parte da história e só fala que eles ficaram juntos. Ele foi lá e falou com ela. Eu estou simplificando aqui, mas é mais ou menos isso.
Então me dá muita raiva, porque o leitor cria todo aquele clímax, né? Todo aquele, né, afã de ver aquela cena bonita acontecendo, e não só romântica, mas em qualquer outro sentido, né? Da justiça ser feita em alguma situação, né? E de alguma coisa se resolver. E na hora que essas coisas acontecem, ela não desenvolve. Ela praticamente pula essas partes, já dá como se aquilo ali já aconteceu. E isso me dá muita raiva, esses romances da Jane Austen. Mas eu sei que para muita gente, os romances dela são impecáveis. Por favor, não me julguem, tá? Isso aqui é uma opinião minha. Eu achar que ela poderia desenvolver melhor essas partes conclusivas das histórias dela. Talvez até seja uma coisa pessoal dela, por ela não ter alcançado na vida pessoal, não sei, né, aqueles objetivos. Na hora que ela vai escrever sobre aquilo, ela não tem muito como escrever. Ela escreve muito sobre a dúvida, sobre a insegurança, sobre o medo, mas na hora do final feliz, aquilo ali meio que trava. Você não vê a mesma expressão dela textual na hora de desenvolver um final feliz, ou feliz ou não, mas uma conclusão, né, do que o resto durante toda a trama. Isso eu acho uma coisa muito interessante. Falando sobre o filme, tem um filme, né? Não sei se tem mais de um, mas eu assisti há muitos anos atrás, acho que é nos anos 90, né? O Razão e Sensibilidade com o Hugh Grant e a Emma Thompson, né? Fazendo os papéis de protagonistas, né? E a Kate Winslet também, que ela era Marianne, a Emma Thompson era a Eleanor e o Hugh Grant era o Edward Ferrars. E eu me lembro que na época assisti, eu gostei muito. E aí, quando eu acabei de ler esse livro, semana passada, eu peguei para assistir o filme de novo. Ele tem acho que na Amazon Prime, ele está disponível. E aí eu não consegui chegar nem na metade, porque eu tenho esse problema. Depois que eu leio o livro, é difícil eu achar que o filme ficou bom. Poucos são os casos que eu achei que, poxa, ficou muito bom. Porque eu gosto, eu tenho esse negócio, eu gosto que o livro, que o filme seja parecido com o livro, que ele seja fiel, na medida do possível, ao livro. Eu sei que tem que adaptar uma coisa ou outra, mas o que eu achei assim do filme, né? Ele mudou alguns personagens, não os principais, assim, mas algumas famílias ali, ele cortou personagens, outro ele tirou as crianças, não tem mais criança. E alguns personagens ali, ele colocou meio que caricaturado no filme. E eu não vou nem dizer que a Jane Austen às vezes não caricatura um pouco os personagens dela. Tem, por exemplo, aqui a Mrs. Palmers, que é uma das filhas da Mrs. Jennings, né, cunhada do John Middleton, que a mulher tá rindo o tempo todo. Então, eu na minha cabeça imaginei aquela mulher meio que escandalosa, rindo o tempo inteiro, sabe, de tudo, mesmo que não era engraçado. Então, essa personagem em si, ela é meio caricaturada. Mas no filme, eu vi que tinha uns ali que estavam demais, sabe? Saíam do padrão ali da história. E eu não sei, eu tava achando o filme muito triste. E o livro, ele não é triste. O livro, sabe? A Eleanor, ela não é triste. Ela é mais sensata, ela é mais, como eu já falei assim, mais pragmática, mas ela não é uma pessoa triste. Ela é uma pessoa super social, ela é uma pessoa simpática, ela é bonita, ela bonita que eu falo até por dentro, né? Ela é aquela pessoa que ela agrada, que ela tá feliz. E no filme eu não senti isso passando na Emma Thompson, sabe? Bom, mas tá aí, pra quem quiser ver o filme, né? Ler o livro e ver o filme. É uma produção boa, né? É um filme bem produzido. E que mais? Então, acho que é isso, pessoal. É a minha impressão aqui do Razão e Sensibilidade. Gostei muito. Provavelmente esse ano eu não vou estar mais lendo Jane Austen, mas com certeza ano que vem eu estarei lendo. Ainda tem Mansfield Park para ler. Tem outros que eu não estou lembrando agora, mas eu acho que eu tenho mais uns 2 ou 3 Jane Austen aí na minha fila de leitura. Mas, com certeza, é um baita de um livro, uma narrativa muito bem trabalhada, é um livro que vale o tempo do leitor, né? E quero ler tudo da Jane Austen, porque tiro o meu chapéu para ela como uma autora, mulher do século XVIII, né? 18/19, né? Ela ter produzido tantas obras
tão boas, que representam tão bem os costumes de época, né, daquela época regencial na Inglaterra, e ter falado isso de uma forma tão inteligente, tão, às vezes com um toque irônico, sarcástico, mais realista, com a construção de personagem maravilhosa, né? Com certeza é um livro que você lê e você encontra várias camadas aqui nos personagens, nas situações, para refletir em cima. E é uma leitura muito válida, vale muito a pena. É isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu curtir se vocês gostaram do nosso bate-papo, de se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos. São todos sempre muito bem-vindos. Até a próxima. Tchau, tchau.